Hoje, quem erra mais, cara? As fábricas ou a transportadora? Eu vou te dizer que 60-40, tá? O cliente erra bastante. E eu vejo muito que o dono de fábrica, do outro lado, ele olha apenas o preço. É só isso. Treinamento não é evento, é rotina. As empresas, eles fazem qualquer coisa para vender. Toda empresa deveria ter alguém na parte logística que já trabalhou dentro de uma transportadora. A transportadora fala que vai levar 5 dias para chegar lá em Manaus, um exemplo. Cara, eu dou quase que o dobro. Eu não vejo hoje as transportadoras ainda, infelizmente, trabalhando, pensando na experiência de fato do cliente. Já contratei muita transportadora que a pessoa não falou que não era segurada e eu achava que era. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Pode Fabricar. Eu sou Erivelto Fonseca e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que infelizmente os donos de fábricas não dão o devido valor. E para a gente falar sobre esse tema, né, tão especial, eu trouxe aqui uma pessoa incrível, mas antes de apresentar a pessoa eu tenho que falar onde nós estamos e também temos que falar ali o tema, né? A gente vai falar, gente, sobre logística e nada melhor do que a gente falar aqui, né? Dentro de uma transportadora. Bora lá? Estão preparados, pessoal? Estão preparados para ter insights, para economizar um pouquinho mais daqui para frente? Nós estamos aqui hoje com o Gustavo. Ele é um amigo, é uma pessoa incrível, participou de toda a jornada da minha fábrica, que a minha fábrica, né, gente, é a Vasicor, para você que não sabe ainda. É uma fábrica de vasos de fibra de vidro para decoração e paisagismo e a gente vende, né? Vende e tem que entregar esses vasos aí de norte a sul. Gustavo, cara, seja muito bem-vindo. Conheço esse cara aqui há um tempão, vi ele crescer nesse mundo da logística. Seja bem-vindo, Gustavo. Erivelto, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre logística, né? Que é o meu core business, vamos dizer assim. Eu estou nesse ramo há mais de 10 anos, vamos colocar 17 anos para ser mais exatos. Então eu vim realmente do chão de fábrica, né? Vai muito de encontro que tu estás passando para os teus mentorados, para o teu público. Então, falar sobre logística para mim é sempre uma honra. E como que é, cara, tá aqui, ó, nesse chão de fábrica agora, nesse bate-papo, tomando um café... Cara, é o teu berço, volta o filme, cara, me conta um pouquinho. Tu entrou nesse mundo com 17 anos? Eu entrei nesse mundo com 17 anos, meu pai é representante comercial, então meu pai naquela época já trabalhava como representante, vendendo fretes na época. Entendi. E eu falava, pai, vem o espelho de casa, né? Pai, eu quero trabalhar contigo, só que a gente tinha aquela noção, né? Eu quero trabalhar contigo, mas eu quero ir pro escritório, não quero descarregar caminhão. E o pai, não, quer trabalhar comigo? Então começa descarregando o caminhão. E aí a minha primeira oportunidade foi como diarista em uma transportadora, só descarregando os caminhões conforme tinha necessidade. Sim. E de lá para cá eu passei por praticamente todos os departamentos de uma transportadora. Então, de ajudante de cargas, não cheguei a ser motorista uma época, depois fui para expedição e aí fui até chegar a uma gerência de uma transportadora, que é uma das maiores empresas do país. Que legal. Então, hoje, com certeza, os donos de fábrica vão ter muitos insights. Esse é o objetivo do Pode Fabricar. Ô, Gustavo, já vamos assim, ó, já de cara. O cara que está lá do outro lado, está produzindo, daqui a pouco a gente vai entrar ali em várias linhas que são muito importantes nesse mundo do chão de fábrica, no mundo da fábrica mesmo, né? E como just in time, por exemplo, né? Enfim, que a gente tem que ter a transportadora como um amigo mesmo, fiel, pontual, tanto para entregar a matéria-prima, como para estar... recebendo e entregando, né? Hoje, como que um dono de fábrica pode avaliar quando ele recebe ali um representante comercial? Quais as perguntas que ele deve fazer? O que é que ele tem que ver, cara, para escolher uma boa transportadora? Eu te faço assim, eu te pergunto isso porque eu já sofri bastante lá no passado, né? Até tu acompanhou também, me ajudou bastante em desenvolver embalagens, enfim, por aí vai. O que é que ele tem que olhar, cara? Qual a pergunta que ele tem que ver para ver se o cara é malandro, se não é? Então, eu costumo falar sempre com uma outra transportadora, eu vou tirar pelo Google mesmo, mas eu costumo sempre falar com outros transportadores, parceiros e conhecidos, da parte operacional. Então, quando tu receber um representante na tua empresa, a primeira coisa que tu precisa entender dele é como funciona a operação dele de fato. Para saber se as entregas são feitas por terceiros,
se é realizado subcontratos. Então, o subcontrato é quando eu pego a tua mercadoria e eu digo que eu atendo o Nordeste. Só que atender o Nordeste para mim é passar por 5 transportadoras. Tá bom, ô Gustavo, cara, esse é um ponto muito importante. Vamos lá. Nós estamos aqui no Sul. Certo. Tá, então vamos deixar o pessoal que eles que estão ali nos assistindo, ele é do Brasil inteiro. Então pessoal, vamos usar como exemplo, já que nós estamos no Sul, aqui o Sul. Mas explica mais isso aí, esses terceiros, tudo isso de uma forma mais detalhada, cara, porque Sim. eu lembro que lá no passado, eu tive essa conversa contigo já, mas eu não sabia. Então aqui a ideia de hoje é que você realmente explique de uma forma definitiva para que eles entendam, nossa, olha só, mas não são eles que entregam, existem outros... Tem um mundo totalmente diferente, né? Sei lá, imagina que eu estou entregando vasos para Manaus, que eu lembro que eu já tive essa conversa contigo. Ó, nós estamos aqui no sul de Santa Sim. Catarina, no extremo sul, e eu fiz uma venda lá para Manaus. Aí eu preciso fazer essa entrega. Sim. E aí, como é que é? O que é que ele tem que ver? Quem que ele tem que procurar? Ele vai ter que primeiro entender a operação. Olha, você coleta comigo com qual frequência? Primeiro ponto. Porque tu pega, por exemplo, a distância, né? Então, aonde que é a tua base e para onde que é a minha empresa? Com qual frequência tu consegue coletar comigo aqui? Porque nem todos Coletam todos diariamente. os dias. E isso depende muito de onde é. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma região do extremo sul com divisa no Rio Grande do Sul. Não tem fluxo suficiente de carga para atendimento diário. Então, dependendo do porte da empresa, ela precisa entender isso. Até para que ela consiga colocar a programação dela de expedição de acordo com as coletas. Falando de Manaus, por exemplo, Manaus normalmente, pelo fato de ser uma região de longa distância, vai encontrar alguns parceiros. Existem empresas, e eu sempre oriento todos os clientes que procurem transportadoras especializadas nas suas regiões. Então a Vaso e Cor é especializada em vaso, coração. A transportadora ela precisa ter o quintal dela. Então perguntar realmente, beleza, tu faz entrega em Manaus, mas tu tens base no Manaus ou tu vais entregar com um parceiro lá? Em São Paulo, recentemente eu fiz um bid e entrou 60 transportadoras para ser parceiras dentro da nossa solução logística, na plataforma. Saiu uma. Por quê? Eu comecei a fazer perguntas operacionais nessa linha de raciocínio. Olha, ok, tu atende todas essas regiões, norte, mas como que tu entrega no norte? É você que entrega ou é um terceiro? Quando é um terceiro que entrega, na sua maioria, eu perco um pouco da experiência. Porque esse terceiro ele foi subcontratado por essa transportadora. A transportadora que é o cliente desse terceiro, não é você. Então, se acontecer qualquer tipo de problema, vai acontecer uma triangulação. O transportador que vai fazer a entrega de Manaus vai avisar a transportadora, que contrata ela para entregar, e ela vai avisar você. Se essa comunicação não for bem fluida, provavelmente o teu cliente vai ter uma experiência ruim em caso de avaria, em caso de falta, em caso de troca, em caso de atrasos de entrega. Então o cliente às vezes tem esses problemas com as transportadoras porque não faz esse filtro antes de ela entrar. Quem que vai ficar responsável pelo meu atendimento? Vai ser aqui? Vai ser a base de lá? Então, primeiro, focal, suporte, o atendimento ele vai mandar em tudo. E como o transportador presta serviço, eu preciso focar no atendimento. Primeiro, na expertise do vendedor, quando ele entra, porque boa parte dos vendedores, eles querem vender tabelas padrões. Tá. Então, por segmento, por exemplo, eu vou pegar um determinado segmento. Têxtil, por exemplo. Eu tenho uma tabela que é específica para o têxtil. Ok? Beleza. Essa tabela ela é padrão para todo mundo. Só que às vezes o teu produto ele não tem o mesmo valor de uma marca de grife. Nossa, olha só, e o mesmo produto, eu nunca tinha pensado... Porque assim, ele é têxtil, certo? Sim, a mesma Só coisa. que eu posso pegar o preço por quilo da Gucci, é totalmente diferente do preço por Popular. quilo do Popular. Produto popular. Então, só que aí aparece o cara aqui para te entregar uma tabela de frete que ele parametriza toda a parte têxtil da mesma forma. Tem sim uma parametrização, né, que o pessoal consegue entender que o têxtil gira mais ou menos nessa faixa, só que eu costumo fazer com os meus clientes personalizado, porque cada um tem um perfil. Às vezes o teu têxtil por envio é 5 quilos. Pega lá uma confecção que durante toda a entrega dela, ela vai enviando as peças de forma fracionada. Mesmo cliente, mesma campanha, ela vai entregar a primeira vez, ela vai mandar uma caixa que normalmente dá 15 quilos. A outra 15, a outra em 5 envios fracionados. Só que de 15 quilos. Eu posso pegar um outro têxtil que ele manda caixas de 50 quilos, ele manda tudo de uma vez só. O frete vai ser um.
Entendi. Então tu precisa começar a entender se essa tabela realmente ela é viável para o teu negócio. Só que entender se o vendedor sabe fazer isso. Porque essas tabelas, cara, eu lembro, elas são muito complexas. Complexas. E a gente tem um trilhão de coisas que a gente não observa na hora da negociação. E eu vejo muito que o dono de fábrica, do outro lado, ele olha apenas o preço. É só isso. A maioria, tô errado, Gustavo. Sim. Na maioria das vezes, o que o dono da fábrica, da empresa faz? Me manda uma tabela de frete padrão. Me manda uma tabela de frete que eu vou analisar. Onde que acontece a análise? Ele vai olhar sempre nas faixas de peso, normalmente, comparado às transportadoras que tem hoje dentro da empresa. Só que, como tem algumas regras aqui dentro da tabela de quem está te apresentando, ele quebra esses valores em várias etapas. Então ele te dá um frete peso mais barato. Exemplo, ele te dá um frete peso mais barato. Ok, eu posso comparar que esse meu é mais caro hoje. Só que às vezes o meu ADV na tabela nova ele é maior do que o ADV na minha tabela que eu tenho hoje. Então o pessoal acaba olhando mais o preço, as cifras, e esquecendo do percentual. O que eu recomendo e o que normalmente as pessoas fazem, né? Não o que eu recomendo, eu vou dizer o que normalmente as pessoas fazem. Traz a tabela, faz essa comparação, a transportadora vem e diz, ó, beleza, eu vou cadastrar no sistema, assina aqui pra mim. Cadastra, começa a fazer cotação comigo. Normalmente acontece assim. E aí tu vai lá, tu cota uma, tu cota duas, tu cota três. Não deu certo. O cara vai vir de novo. Olha só, tu não tá mandando carga pra mim. Porque, cara... Já ouvi muito isso. Mas eu trouxe uma tabelinha legal pra ti, por que tu não tá mandando carga? Lógico, porque ele não estudou o teu perfil. Tu não tens um histórico, tu não tens uma volumetria para apresentar para ele. Por que quando tu vai no médico ele te pede exame? Sim. A mesma coisa a transportadora precisa pedir. Se você como cliente já tiver essa volumetria em mãos, essa tua negociação já vai para um outro cenário. E quando tu apresenta uma volumetria para o vendedor e o vendedor não analisar ela e já te entrega uma tabela pronta, aqui tu já vai ver que esse cara só está pensando no teu faturamento, não no atendimento. Sim. Cara, a logística, ela é um dos pontos mais complexos e que eu precisei investir muita energia no começo da minha empresa, até chegar ao momento que está agora. Por vários motivos, realmente. Quando a gente vai procurar uma transportadora, a gente analisa sempre o preço, né? Só que a gente esquece várias outras coisas, a qualidade, a pontualidade na entrega. Já contratei muita transportadora que a pessoa não falou que não era segurado e eu achava que era. Ou seja, eu transportei os meus produtos, né, correndo risco de estar perdendo. Que eu já tive carreta com os meus produtos que capotou, incendiou, praticamente perdeu tudo. Eu já tive carreta que bateu em vaca no interior do Paraná, bateu numa vaca lá e o produto não chegava. Aí, não, mas essa história eu tenho que contar, cara, porque foi muito engraçado. O cara chegou, ele me visitou, é uma transportadora conceituada, um representante bem jovem, igual você lá no começo. E ele disse assim, eu precisava muito fazer entrega com rapidez no interior do Paraná. Com muita rapidez. Aí o cara chegou para mim e disse assim, não, Erivelto, eu entrego com 24 horas. É normal, é tranquilo. Né? Eu pego o produto aqui na fábrica de vocês até as 14 horas, levo ali para Criciúma, a carreta parte. Então no outro dia, cara, eu vou estar entregando sim, tá tudo certo, beleza. Na saída, eu apertei na mão dele e disse, só se bater numa vaca, porque lá é o interior do Paraná. Cara, e aconteceu, juro. Não chegou e ele disse, Erivelto, cara, deixa eu ver. E realmente ninguém sabia o que tinha acontecido, porque tem que acionar seguro, um monte de coisa. Sim. Infelizmente o motorista faleceu, aí teve que, né, eles não podiam dar essas informações, e demorou, eu não sabia o que fazer. Ele só me informou assim, Erivelto, pede para... Produz, né, os produtos novamente, pede para enviar, que aconteceu um acidente, eu só não sei ainda exatamente o que aconteceu. Para quem queria que o produto chegasse em 24 horas, né? Levou e foi assim, foi uma fatalidade, realmente o motorista, ele faleceu. Se eu não estou enganado, ele e o ajudante, tá? Bateu na vaca, o caminhão ali acabou capotando, bateu em outros veículos. Mas foi uma situação muito inusitada, que ele brincou na véspera e depois, alguns dias depois, realmente a gente soube exatamente aquilo. Então foi uma história que, de vez em quando eu lembro dela, pra gente nem estar falando isso, porque o universo, ele deixa assim, tá falando. Olha só, nos dias de hoje, com tanta rapidez e tanta velocidade, né,
Tu pega ali o teu celular, tu não suporta mais nem assistir um podcast longo, né? Tu já quer assistir acelerado, né? Um WhatsApp tu pega hoje, tu põe ali no 2.0, turbo. Ou tu já vê só o corte, né? Às vezes tu quer ver só ver o corte, ruim. Short, isso mesmo. E assim também está acontecendo com os produtos, né? A cada dia que passa, mais rapidez, essas grandes plataformas, né? Os e-commerce em geral, quer entregar o produto para o cliente por causa da experiência do cliente, como você já falou. E o que acontece? As fábricas hoje, eles não querem ter estoque. Porque ter estoque de produto hoje, tu não sabe se tu vai vender, logo ninguém quer ter ali o dinheiro paralisado, né? Então, o que acontece? Eles trabalham muito nesse formato do just in time, né? Que muitos nem compram matéria-prima, o pedido chega, ele compra a matéria-prima, aí é onde já começa a transportadora. Porque olha só, o pedido chegou para mim, chegou o pedido desse copo de café, chegou o pedido, entrou. Aqui, nossa, agora eu vou comprar a matéria-prima, aqui, que é o café, e a água e o açúcar, enfim, né? E ele tem que chegar até aqui o mais rápido possível. Eu transformo ele no café e eu tenho que mandar esse café agora para o cliente. Certo. Então é 2 momentos que a gente precisa da transportadora. Cara, o que é que as transportadoras estão fazendo? O que é que aconteceu na última década de inovação para que essa experiência do cliente seja a melhor possível? Tanto do fornecedor da matéria-prima, quanto da própria fábrica para estar entregando. O que é que tu notou na última década, além da BR-101 aqui, que eles duplicaram há pouco tempo? Sim, falando de um modo geral, a transportadora ela ainda tem uma certa dificuldade de acompanhar a tecnologia. Eu não consigo identificar ainda o motivo, né? Mas eles ainda têm uma certa dificuldade de acompanhar. Tanto é que eu vou dar um exemplo do e-commerce, né? Só para a gente entrar num contexto para entender essa parte tecnológica. Quando veio a pandemia, tudo se voltou para o digital e tudo se voltou para a parte de entregas, porque as fábricas, o pessoal não estava abrindo mais. Então todo mundo fez com que a tecnologia trabalhasse a favor do digital e do e-commerce. A parte da indústria ela se manteve da mesma forma. Então eu não vejo hoje as transportadoras ainda, infelizmente, trabalhando, pensando na experiência de fato do cliente. E aqui eu estou te falando assim, são transportadoras pontuais que pensam realmente na experiência. Como as transportadoras elas dependem muito da mão de obra, dependem muito de terceiros, elas ainda têm essa dificuldade, vamos dizer, de entregar essa experiência. O detalhe, às vezes, da entrega, como tu comentou, né, de pegar o insumo e trazer para a fábrica para depois transformar e mandar para entrega, falando da nossa região, a gente não consegue ter tanta agilidade realmente por conta da distância. Então, por exemplo, fiz um pedido em São Paulo, 900 quilômetros daqui. Eu não consigo entregar em 24 horas para ti. Agora, por muitas vezes o teu concorrente, ele vai estar em Itajaí e ele recebe essa mercadoria em 24 horas. Entendi. Então a percepção de experiência, de agilidade, depende muito da onde a tua empresa está. Já ganhou um dia aí assim, ó, rápido. Então, por exemplo, eu tenho transportadoras parceiras que entregam em 24 horas saindo de São Paulo numa faixa de quilometragem de 900 quilômetros. Aí entra toda uma outra coisa, não perde a tua linha de raciocínio, cara, que o cliente às vezes ele não entende. O dono da fábrica, às vezes eu ficava, até os meus vendedores ficavam contrariados, porque na verdade, quando o dono da fábrica ou o responsável pela logística entra em contato bravo com o representante comercial, é porque existia uma promessa que não foi realizada, né? Só que um dia eu peguei todas as pessoas do comercial, que o meu maior fornecedor, as maiores, praticamente todas as empresas que fornecem matéria-prima para mim eram de São Paulo. Então eu peguei uma época, tinha um grande evento lá, voltado para o meu segmento, peguei todo mundo do meu comercial, levei para São Paulo, eu cruzei a cidade lá com eles. Eles ficaram quase um dia. Aí depois quando eu entrei, sabe por que eu fiz essa experiência ruim com vocês? Para vocês entenderem como que é o trânsito de São Paulo. Então, às vezes você promete isso mesmo. Poxa, Erivelto, eu consigo sim entregar em 24 horas. Só que o cara vai lá, pega um trânsito de 12 horas, às vezes, aconteceu um acidente, sei lá, é muito normal. Aí vai e o cara não consegue entregar, né? Como deveria, né? Como deveria. Isso, assim, eu vou te dizer que acontece, mas não com frequência. Se a transportadora começar a te mostrar prazos e não entregar, cara, se eu te prometer 24, para tudo eu uso o transporte como referência. Transporte é tempo, eu vendo tempo.
tudo é relacionado a tempo, mas o transporte, eu vou te dizer, eu vou te entregar a mercadoria em 24 horas. A minha obrigação é te entregar em 24 horas. Se na primeira entrega eu já falhar esse 24 horas, cara, tu já tem que ficar com um pezinho atrás. Tem que ficar atento. A segunda, beleza, eu vou dar mais uma chance para ele, porque o preço ficou bom. E beleza, ele me entregou em 48, se justificou. A segunda já não entregou em 24, cara, ele não te entrega em 24. Pode botar isso na tua cabeça. Mesmo que ele diga que todos os problemas aconteceram, ele não vai te entregar nunca em 24 horas. Uma vez ou outra. O que deveria ser o inverso. Entregar sempre em 24, e aí aconteceu um problema uma vez, vai te entregar em 48. Beleza. Agora, se o transportador começar a oferecer prazos que tu considera que assim, poxa, nunca me entregaram prazos assim. Vou olhar o preço, tá mais barato. Poxa, é questão de lógica. Se eu pegar um avião sem fazer muita escala, eu vou pagar mais caro. A não ser que tenha uma promoção que aconteceu ali na hora. Mas na maioria das vezes eu vou pagar mais caro sem fazer várias escalas. Se um transportador chega e me promete um voo sem escala e mais barato do que eu pago hoje, cara, pergunta sobre a operação dele. Por onde ela passa? Então beleza, ela está saindo de São Paulo para vir para Criciúma, ou para o Treviso, enfim, está vindo para cá. Ok, por onde que ela passa? Ela vem direto? Ou ela vai passar por Joinville, por Itajaí, por Floripa e vai descer para Criciúma? Nossa, faz total de diferença no resultado. Agora, não, Gustavo, eu tenho aqui uma operação, que eu tenho 2 motoristas, porque aqui tem a jornada do motorista também, que mudou muito. Antigamente pegava o motorista e ia direto. Hoje não, hoje tem que ter pelo menos 2 motoristas, caso o motorista não seja um terceiro, seja propriamente da transportadora. Então, beleza, ele vai vir direto, ok, mas se ele sair de lá e pegar algum problema na estrada, a gente já tem uma noção mais ou menos do que aconteceu. A operação já fica mais cara também. Aí toda essa negociação, poucos donos de fábrica, cara, eles entendem. Nossa, aí entra aqui um conjunto de coisas enorme dentro da fábrica. Por quê? Antigamente, nós não tínhamos a 101 e era muito demorado, né, para a matéria-prima chegar. E às vezes o próprio fornecedor demorava para produzir a matéria-prima, nem tinha aquilo pronto. Então o dono da fábrica, para ele ter velocidade em entrega, ele tinha um estoque enorme. Só que, Gustavo, o que aconteceu? Isso acabou, cara. A 101 aqui para nós, né, ela está pronta. Os fornecedores entregam numa velocidade enorme. Hoje eles entregam, como você mesmo disse, 24, 48 horas, dependendo da região. Se for aqui de Curitiba, meu Deus, no outro dia está aqui. Porto Alegre também está aqui. Até São Paulo, algumas transportadoras, dependendo do momento que eles coletam lá, né, também vai chegar aqui. Só que esses donos de fábrica, eles ainda não entenderam esse jogo. Sabe? Então, o que acontece? Eles ainda estão estocando muita matéria-prima. Então, eu falo com muito dono de fábrica que eles falam assim, Erivelto, eu tenho ali muita matéria-prima. Eu falo, mas por quê? Porque eles demoram a entregar. Será que demora mesmo? Ou seja, eles têm cara, é o caixa deles ali paralisado. Parado. Às vezes de uma matéria-prima que eles nem vão vender mais, de um determinado produto, coloração, se for um pigmento, enfim, que nem vai vender. Então eles não entenderam esse game ainda, sabe? Tu também percebeu isso, Gustavo? Tu vê isso no dia a dia e dá uma clareza aqui pro pessoal que está do meu lado, fala que dependendo da região também, tem velocidade sim, que as transportadoras evoluiu, né? Não evoluiu na velocidade do e-commerce, mas evoluíram. Assim, a comparação que eu faço de tecnologia em termos de evolução, total. Comparado ao e-commerce, realmente, a transportadora do B2B, da indústria, ela está atrasada comparado ao B2C, né? Mas eu vou dar um exemplo. Eu lembro que uma vez tu me perguntou lá na Vasecor e tu comentou comigo sobre essa questão da agilidade. Sim. E aí tu falou que tu tinha um concorrente, que tu estava avaliando, e tinha um concorrente que era de São Paulo, que usava a mesma transportadora, só que acabava entregando mais rápido. Sim. Então, assim, é questão de avaliar da onde que tu vai comprar. Então, por exemplo, o cliente hoje, quando ele fala para ti, Erivelton, eu tenho um estoque gigante aqui na minha empresa porque demoram para me entregar. Tá bom, qual é a região? Quais são as transportadoras que são especialistas lá? Elas atendem a tua região? Não. Então quebra essa parte. Se tu tens alguém que te entrega em 24 horas de São Paulo para cá, e tu tens alguém que te entrega de BH a São Paulo em 24, cara, olha só, se tu tens a tua atual transportadora te pede 6 dias para fazer esse processo aqui, tu pode trazer em 4,
quebrando em 2 transportadoras. E nos dias de hoje, né, Gustavo? Cara, 6 dias pra gente é uma eternidade. É muita coisa. Não, é muita Nossa, coisa. Não, eu sei que acontece. Tem determinadas matérias-primas que vêm do Nordeste, por exemplo. Ponto, tem né? que fazer. Então a gente tem que se organizar. Mas mesmo assim, tem pessoas que é aquilo lá, né? Sempre foi assim. Esse do sempre foi assim Entendeu? é normal. Isso, e eles não acordaram. E eu visitei uma fábrica, não faz muito tempo. Rapaz, o cara tinha um pavilhão gigante de produtos que ele me disse, eu nem sei se eu vou vender mais isso. Tudo Mas estocado. assim, ó, devia ter ali fácil 5 milhões, cara. Nossa Fácil. Senhora. E ele disse, eu não sei o que eu faço, porque não vai mais vender. Entendeu? Então parece que a coloração dessa matéria-prima, que ele criava um determinado produto, saiu do mercado, aconteceu tudo essas coisas aí que acontecem no mercado, né? E tem muita gente que ainda joga esse jogo, cara, sabe? E o Pode Fabricar é justamente para isso, pra gente mostrar, né, que existem outros jogos, para ele pegar esse caixa dele e ele trabalhar de uma forma mais saudável, mais inteligente. Mais inteligente. Isso aí. Então assim, hoje, né, voltando ali um pouco no Just in Time, que a gente produz de acordo com a necessidade do cliente. E é isso que eu faço. Sim. Sabe? Até porque no meu segmento os vasos ele é muito grande, tem um espaço, né, ocupa um espaço enorme, haja pavilhão para estocar aquilo e tem várias cores também, possibilidades. Então chegou um momento que eu falei, não vou ter, eu tinha estoque. Aí eu parei de ter estoque. Eu agora vou ter matéria-prima. Aí agora eu matei a matéria-prima também. Hoje eu tenho mais moldes, sabe? E pouca matéria-prima. Então, e uma fábrica que ela é muito redonda, muito organizado, o setor produtivo é muito organizado, enfim, tu conhece ali, né? Então é tudo muito rápido, sabe? É tudo muito rápido. A gente, semanalmente, ali a cada 3 ou 4 dias recebe a matéria-prima, então, ou seja, eu não estou botando o meu caixa para ficar com a matéria-prima estocada, até quando a gente vai ver o DRI ali com o contador, né? Ele diz o dinheiro, a empresa dá lucro, mas ela está sempre em algum lugar. É onde eles olham, cara, tu tem muito produto aqui, tu tem muita matéria-prima no estoque, ou tu tem muito produto aqui pronto, né? Sabe? Então é um ponto que eu sempre cuidei. Então é uma empresa bem redondinha. O pedido chega, eu já informo, olha, na tua região, aí a gente faz toda aquela continha. Só que é uma coisa, né, que eu faço, eu até te pergunto se realmente os donos de fábrica deveriam fazer isso também. Eu nunca faço uma promessa muito apertada para o meu cliente. Sabe, se uma transportadora fala que vai levar 5 dias para chegar lá em Manaus, um exemplo, cara, eu dou quase que o dobro. Sim. É 10 dias. Se chegar antes, o que está acontecendo? Poxa, o cara vai ficar super feliz. Ele falou que vai chegar em 10, chegou em 5. Meu Deus do céu. A experiência dele já foi lá em cima, né? Tu recomenda isso também? Cara, eu recomendo isso. E as empresas, elas pecam quando elas entregam prazos curtos. Elas pecam, porque hoje tu olha o cliente, o vendedor. Tá lá o teu vendedor. Primeiro, que o dono não passou a orientação. Porque aqui tu tá falando que o Erivelto, dono da empresa, passou orientação pro comercial dizendo, olha, se a transportadora passar 5, você dá 10. Ok? Certo. O dono da empresa, o que ele quer? Ele tá forçando o vendedor, vai para cima, vai vender. Todos os argumentos possíveis. Vai vender. Aí o cliente lá na ponta, ele vai dizer assim, cara, mas tu me entrega em 5 dias? O que o vendedor faz na maioria das vezes? Te entrega. Essa região aí eu já entreguei com a transportadora, já tive experiência, já. Aí começa a ter umas alucinações, sem basear em dados nenhum, dizer assim, cara, eu já entreguei nessa região. Não, eu te entrego. O vendedor comissionado. Ele quer vender. Louco pra vender. Ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar a bucha para logística. Total. A logística, por sua vez, vai lá e vai cotar o prazo de entrega. Primeiro, já vai identificar quais são as transportadoras que atende, vai devolver para o vendedor e vai dizer assim, ó, cara, 5 dias que tu prometeu, eles estão pedindo 8. Ah, mas eu vendi 5. Cara, aqui a gente já gerou um problema de experiência. Poxa, Gustavo, aí já começa um jogo, cara, que assim, eu odeio e eu já fiz isso, tá? Não na minha empresa, eu já fiz essa experiência, eu já tive com fornecedores. O que eu fiz, ó? Tu consegue trazer a matéria-prima para mim? Consigo. Mas eu preciso, cara, em 48 horas. Aí o cara dá uma gaguejada, não, eu consigo. Eu falo, cara, preciso. Eu não tenho caixa. O dinheiro que eu tenho aqui é contadinho. Se não chegar, eu não tenho, né? É como comprar de outro fornecedor. Não, consigo. Aí o que acontece? No outro dia, com 24 horas, que era o produto a ser coletado, não foi. Aí eu ligava pro vendedor, ele disse, tenho que ver ali. Não, olha, foi, Erivelto, foi. Mas tu já escuta ali no tom de voz que... Já deu problema. O que é que eu faço? Qual foi a transportadora? Foi X. Eu ligava na transportadora. Aí o cara da transportadora inocente, não,
a gente só vai coletar amanhã. Sabe, eu ligava, poxa, tá aqui a informação. Então isso que tu tá falando é muito importante, porque as empresas, eles fazem qualquer coisa para vender, cara, as fábricas, muitas vezes. Sabe, isso que tu falou é muito importante. Tu disse assim, você, Erivelto, fala pro teu comercial as regras do game, as regras do jogo. Mas, por que você tá falando, tem algumas fábricas então que não faz isso. Não faz. Tem muita gente que não faz isso. Tem muito comercial, e aí aqui tem uma briga, sabe do financeiro com o comercial? O marketing com o comercial. Também. Vai ter uma briga do comercial com a logística, porque o comercial tá pressionado para vender. Aí, consequentemente, se a meta cai, a culpa é da logística, que não entregou no prazo. Se tu for fazer um diagnóstico da empresa, boa parte delas é assim. Eu atendo grandes contas, com grandes valores de faturamento de frete mensal, que acontece muito esse jogo. E aí a logística cai para cima do transportador, só que o vendedor prometeu uma coisa para o cliente final, não repassou para a logística vem para o transportador, no final o transportador não vai ter força nenhuma para resolver com a base destino para fazer a entrega naquele dia, aí fica a briga interna na empresa. Pensa a pressão, né? Fica os dois se brigando. E aí no final, cara, acontece que o cliente colocou uma pressão errada às vezes na transportadora por conta de um processo dele, que pode ser mapeado. Avisa a transportadora, coloca todas as informações possíveis do que tu prometeu para o teu cliente, para o transportador. Registra, né? Coloca na nota, porque eu tenho notado que muita gente, quando emite nota... Nossa, que dica de ouro, tá? Pessoal, presta atenção nessa dica que ele acabou de falar. Muita gente, quando emite nota, não coloca nenhum tipo de informação no rodapé da nota. Nossa. Ou um bilhete em cima da nota. A gente ainda risca com canetão laranja assim ainda, sabe? Pro pessoal, pra transportador olhar e dizer assim, ó, cara, isso aqui é importante. Como, por exemplo, um segundo endereço, que às vezes acontece, né, com notas de divergentes, né, que tem que ser feita, às vezes, ó, pois não é nesse endereço da matriz, é da filial, sei lá, ou não é da filial, da matriz. Aí a gente vai lá e risca de laranja. E a importância de ter uma transportadora, não somente como um prestador de serviço, mas como um consultor de transporte. Eu me recordo do Erivelto me chamando na fábrica para falar sobre embalagem. Tu lembra que tu me chamou para falar, olha, Gustavo, poxa, eu estou pensando aqui no caminhão, espaço, né, isopor e tal. Tu sempre pensando em otimizar a tua operação, só que em contrapartida tu veio perguntar pro teu consultor de transporte, falando assim, cara, mas olha só, eu posso economizar na embalagem, só que em contrapartida vai dar mais avaria? Então, nossa, olha só, cara, que eu nem lembrava disso direito. Então, a gente embalava o nosso produto com isopor, filme stretch, e depois a gente finalizava com as fitas adesivas ali. Aquilo era uma fortuna. E sem falar que a embalagem ficava muito feia. Não valorizava o nosso produto, que era, né, é um produto voltado para elite, certo? Então, quando eu te chamei, fiz aquelas perguntas, e você disse, Erivelto, vamos testar, né? Aí o que eu fiz? Tirei o isopor, tirei o filme stretch, tirei tudo aquilo lá e coloquei caixa. Né? Coloquei só a caixa mesmo, só que antes eu tinha os dados e os números de avarias, que ele girava em torno ali de 1 a 2% na época, né? A gente vendia para o Brasil inteiro, então para o Nordeste acontecia avarias, não na tua transportadora, em todas elas, era uma média de 1,5% a 2% de avarias. Eu tinha esse dado, troquei para as caixas, o índice diminuiu. Ou seja, eu ganhei em vários pilares. Primeiro, eu ganhei que eu tirei a matéria-prima, que é cara pra caramba, que era o isopor. Ou seja, o meu custo despencou. Na época, o meu custo de embalagem caiu 40%, cara. Quando eu troquei o isopor, que ele é muito caro até hoje, pela caixa. Eu ganhei naquilo dali. Eu ganhei na cubagem. Que daí tu deu cubagem exata, porque as medidas são exatas da caixa e... Tu imagina, 100 vasos de quantos metros cúbicos, se eu quisesse mandar lá para Norte e Nordeste, ganhei no frete também. E a outra coisa, que foi o principal para mim, que é um produto voltado para elite, o logo da minha empresa lá estampado, sabe? A tua apresentação, né? A apresentação, que é voltado para esse público. Ou seja, eu estava fazendo propaganda durante todo o percurso do meu produto. Sim. Só que a tua sacada foi falar com o teu transportador, o teu prestador de serviço. Porque se eu chego e te digo assim, ó, cara, não faz. Não faz, porque... Pode ser que tu fale assim, ó, e eu acho que eu ainda comentei.
para a gente fazer testes em algumas regiões de curta distância. Por quê? Poxa, vai ter um manuseio, vai ter menos transbordos. Quando eu falo, aí, imagina se tu quer fazer um teste desse, se tu quer mudar a tua embalagem e começar a mandar pelo norte. Poxa, cara, eu vou coletar na tua empresa, eu vou descarregar no depósito, como a gente está aqui. Eu vou carregar de novo no caminhão. Eu vou descarregar na outra base, que seja em São Paulo. Hoje a gente faz através de Navegantes e depois vai direto para o norte. Mas imagina, descarreguei em Navegantes, carreguei de novo. Foi direto para o norte. Olha quantos transbordos a gente está tendo aqui. Então, quando tu for fazer um teste, primeiro, faz com clientes que não são tão exigentes, que tem um prazo maior, em termos até de que seja pertinho, né? Por um valor de frete baixo, né? Vamos avaliar. Vai ali, manda, entregou. Opa, entregou bem. Eu fiz isso. Aí tu comentou, Gustavo, eu já fiz uns testes desse aí, deu certo. Mandar falei, cara, tudo. Então vai, então vira a chave. Então, qual é o diferencial do Erivelto da Vasicor nesse caso? Vocês entenderam que o transportador é um aliado. Total. Tem gente que entende o transportador como o vilão do negócio, mas o transportador ele é o teu pós-venda. Se tu faz todo o teu trabalho pré, o cliente entrou, gostou do teu produto, tu recebeu o teu insumo, tu produziu ele, na hora de tu despachar, esse aqui é o que vai fechar com chave de ouro a experiência do teu cliente. Poxa, Gustavo, a maioria dos donos de fábrica realmente ele acha isso. Eu produzo, embalei, na hora que eu entrego esse bastão para a transportadora, ele é o responsável. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Ele não é apenas o responsável, ele é a extensão da sua empresa. Aí eu quero entrar em um outro ponto. Chegava às vezes vendedores, representantes das transportadoras, cara, muito bem alinhado. Primeira impressão. Né? Sapato impecável, sabe? Chegava até com cuidado para não sujar o sapato ali no pó. Nossa, vendia ali uma coisa fenomenal. Nossa, o cara tem entrega, tem prazo, o cara tem preço, tem qualidade, vendeu o sonho. Tá, deixa eu testar de novo. Eu nunca entregava, né, muita coisa. Vamos testar ali 2 ou 3 notas. Beleza. No mesmo dia, às vezes, eu fechava. Ó, já manda coletar aqui 3 notas que tá indo, sei lá, para Curitiba, sempre pertinho, ou aqui mesmo, para nossa região. Sim. Aí ele, tudo bem. Quando o caminhão para coletar chegava, cara, ali eu já ficava totalmente... Eu não preciso nem falar, né? Uhum. Como que era esse caminhão que chegava? Cara, chegava... na maioria das vezes o caminhão todo enrolado, né, cara? Todo, enfim, todo desconfigurado, vamos dizer assim, porque é um caminhão caindo aos pedaços, é um motorista sem apresentação. Então o vendedor, ele até pode ter uma boa apresentação, mas a extensão do vendedor... A extensão, cara. É a parte operacional. Foi aí onde tu me chamou muita atenção quando tu virou essa chave, né, aqui na região. O cara vinha, né? Esse cara fazia uma apresentação maravilhosa, aí depois a entrega não era aquilo, né? O cara vinha de Havaiana, de bermuda, às vezes de regata, uma comunicação que não era nada ideal, um cara meio que invasivo, ficava entrando no escritório. Cara, poxa, justo pro meu produto, que é voltado pra elite, não, que pros outros também não, né? Mas enfim, aí apareceu o Gustavo. Boa apresentação, falou, poxa, Erivelto, eu quero mudar um pouco essa cultura da região. E isso aí eu não falo porque eu estou na tua frente, né? Eu falo porque é o que aconteceu realmente, tu sabe disso. Quero trazer uma cultura de fora aqui para dentro, uma cultura que realmente os caminhões e os colaboradores seja a extensão daquilo que eu estou apresentando. E foi aí onde tu começou a trazer essas novas ideias de empresas de fora para cá. E deu certo, Gustavo, falando nisso? Deu certo. Inclusive a gente opera hoje lá na Vaso relacionado a isso. E com essas transportadoras, porque eu só posso vender aquilo que eu compraria. Sim. Então como é que eu vou chegar e vou te apresentar qualquer transportadora, conhecendo primeiro o Erivelto, conhecendo segundo o teu perfil de cliente destino, conhecendo o teu produto. Nossa, lojas de decoração para alto padrão, cara. Não. Como é que vai chegar um cara de Havaiana? Não tem nada contra, gente, mas... Né? Pode, vou dizer assim, ó, pode acontecer, poxa, pode, tá um calor gigantesco lá. E aí aqui, uma coisa o Eric Shibata falou agora no Empreende C, o seguinte, é regional o negócio. Então, tipo assim, lá no Nordeste o pessoal tá acostumado, às vezes, a receber o motorista, como tu comentou, só para entrar no contexto, né, com o motorista lá com chinelo de dedo, sabe, porque é regional, então o cara às vezes não liga. Mas o cliente A, ele já vai olhar diferente, porque é a tua extensão da tua empresa lá entregando. Uhum. O público até pode não ligar, mas dependendo da situação, eles vão pensar 2 vezes sobre isso, tá?
Inclusive, quando a gente fala dessa questão de trazer transportadoras que eu compraria para a minha empresa, que eu colocaria dentro da minha empresa, hoje lá na Vasicor, a gente atua com uma plataforma de solução logística. E aí aqui entra um ponto bem interessante, né? Quando tu comenta da primeira impressão, do vendedor, quando ele chega, caminhão, tudo é uma jornada. Hoje lá na Vaso, só para ter uma noção, já teve transportadoras tentando entrar e a logística pedia as informações para subir na plataforma e o vendedor não sabia o que é. Nossa. A Cris ligar para mim assim, Gustavo, eu queria colocar essa transportadora, só que ela não está me mandando as informações, ela mandou só essas informações. As transportadoras, é o básico delas, Erivelto, quando o vendedor aparece dentro da tua empresa, é ter as informações de tabela de frete, relação de praças. A tabela de frete e a relação de praças, elas precisam conversar. E aqui muito tu já vai ver da organização da empresa. Então a tabela de frete, ela precisa conversar com a relação de praças. Relação de taxa de dificuldade de entrega, relação de taxa de dificuldade de acesso. Quando tu automatiza esse teu processo de logística, tu ganha produtividade. Sim. Dentro da tua empresa. O que a gente fez? Todas essas informações, quando eu, como vendedor, apresento para a Vasicor, eu já tenho todas elas na palma da mão, porque é um padrão primeiro do Gustavo. É o que o Gustavo exigiria. E foi isso que a gente notou, muita velocidade para a sequência do processo. Tu entendeu? Muita velocidade. Hoje é o que eu faria se eu fosse o cara da logística da tua empresa. A pessoa da logística da minha empresa me falou isso, ele é muito rápido. Por quê? Porque você trabalhou, que é o que a grande maioria das empresas, infelizmente, no Brasil não trabalha, né? Olhando lá na frente, de forma estratégica, um passo na frente, tipo assim, o que é que aquele dono daquela fábrica vai precisar? O que é que aquele dono daquela fábrica, quais são os próximos movimentos dele? Então foi isso que a pessoa responsável lá da logística realmente enxergou. Gustavo, a logística, cara, ela pode ser uma mina de ouro ou uma desgraça para o caixa de uma empresa. E foi por isso que eu comecei falando no podcast, né, que é muito importante, mas infelizmente as pessoas não olham com bons olhos. Eles acham que a logística um caminhão, né, que leva o teu produto para um determinado local, só. A logística ela é muito ampla. Muito mais. Muito ampla. É a matéria-prima que chega, é a matéria-prima que sai, envolve o próprio estoque. Quantas vezes, Gustavo, a gente já fez parceria de eu não ter espaço físico lá. E um produto que precisava chegar no cliente só daqui a 15, 20 dias. Fala, poxa, Gustavo, não tem espaço aqui, o produto está pronto, tu não consegue armazenar esse produto durante uma semaninha? Ó, Erivelto, deixa eu ver aqui, consigo, Erivelto? Sem pagar nada, sem pagar nada. Erivelto, fazer o seguinte, vou armazenar em São Paulo. Pode ser? Que está pertinho? Pode. Então, é essa parceria e inteligência que a gente tem que ter. Sim. Né? E os donos de fábrica, às vezes, não percebem isso. Sabem ficar ali sem espaço, às vezes aluga pavilhão do lado, sendo que um parceiro... Pode te ajudar com isso. Pode Por isso que eu digo, tem que ser aliado de quem... O teu consultor de transporte ele precisa ser o teu aliado. Estratégico, né? Estratégico. Até porque ele vai te dizer assim, ó, cara, eu atendo bem lá. E aí aqui, eu coloco ele no compromisso. De chamar o cara e contar. Isso é tu comentou, né? Não é porque eu tô na tua frente eu vou falar a mesma coisa. O Erivelto sempre pensou nisso. Em falar assim, ó, cara, eu quero fazer isso na minha empresa agora. O que a gente precisa fazer? Eu consigo entregar lá assim? Eu preciso mudar minha embalagem para fazer isso? O que eu tenho que fazer para entregar lá? Então, cara, tu tá chamando alguém que trabalha com transporte, que vive isso todo dia, para te dar uma orientação, para te melhorar a experiência do teu cliente. O que na maioria dos donos fazem quando a gente chega lá para conversar ou para fazer uma consultoria? Eles tiram informações baseado no que aconteceu dentro da empresa. Nos achismos da vida. Acham aquelas coisas de algum lugar e aí não entregam o que eles imaginavam porque não consultaram quem é o especialista. Então chama o consultor de transporte. Aí tem um outro detalhe. Pega o leiloeiro. Tem um cliente leiloeiro. Esse cliente leiloeiro é ruim? Não. Só que tu precisa estabelecer parceria com essas empresas. Não adianta tu pegar 10 transportadoras, colocar para fazer uma única região. Sim. Tu não vai negociar frete com ninguém, porque tu faz só o leilão, tu vai ver quem vai mais barato. No final tu não consegue ter parceria com ninguém,
Tu conseguia ter comigo algumas vantagens porque tu era meu parceiro. E tinha coisas, Gustavo, que você falava, Erivelto, tal região eu não atendo bem, cara. Até indicava. Nem manda. Eu lembro que tu até indicava, eu não consigo. Eu tenho 2 ou 3 parceiros ali, mas, cara, é mais caro, não é o perfil do teu produto, enfim. Então é isso que as pessoas, os donos de fábrica, eles têm que entender. Todos os profissionais que tem do lado dele, Gustavo, tem que ser estratégicos, cara. Seja ele um profissional do marketing, né, um contador, é outra área, cara, que eles acham que o contador tá ali só para fazer o básico, tem só pra fazer que a ser folha, estratégico. Né? As pessoas acham, né, muito dono de fábrica acha isso, não são todos, mas muitos acham que o financeiro é o cara que só paga a conta. Cara, o financeiro é totalmente estratégico também, sabe? Em como negociar, a hora certa de comprar, parcelar, enfim, né, tudo aquilo lá. E a pessoa da logística, esse assunto, cara, tu pode pesquisar, não tem quase na internet. Quem fala? E principalmente esse tema que a gente está chegando aqui, sabe? Um representante comercial que te ajuda o dono de fábrica de forma estratégica, que quase que um conselheiro, que está ali te orienta. Mas é como você fala, é qualquer um? Não. É a pessoa que tem experiência, é a pessoa que começa, né, lá de baixo como você, que conhece, né, tudo que acontece dentro de uma transportadora, já viu um monte de problema acontecendo, já viu pessoas berrando aqui no chão de fábrica por coisas que não aconteceram. Né? Então é o pé no chão de fábrica, que é sujando o pé de verdade. Sim. Vendo os caminhões chegando, os caminhões saindo, né, colaborador que não vem trabalhar e por aí vai. Então é aqui que a gente tem toda a experiência. Né? Daí a gente tem experiência para quê? Para ajudar depois lá na frente. Tu pega como exemplo, né, Erivelton, o próprio Mercado Livre. Ou melhor, vamos de Amazon também, que segue a mesma linha de raciocínio, tá? Eles entenderam que a logística era um fator fundamental para rodar a plataforma. Porque o Mercado Livre, todo mundo colocava o produto, os empreendedores colocavam os produtos para vender no Mercado Livre. Só que as empresas eram obrigadas a contratar a logística para entregar o produto. Então o Mercado Livre fazia parte dele de marketing e vendia. O Gustavo comprava, só que o Erivelto, quando ia cotar, não achava frete compatível para entregar para o Gustavo. O que o Mercado Livre entendeu? Opa, peraí, para mim poder vender mais dentro da minha plataforma, eu preciso ter uma logística eficiente, eu vou investir em logística. Total. Aí começou a ter o Mercado Envios. E descentralizou os pedidos, que é o full. Sim. Então ele descentralizou. Então se o cliente hoje, ele quer fazer uma compra e a empresa é de São Paulo, mas aqui perto tem o estoque dele, dessa empresa de São Paulo, eu recebo no outro dia. Sim. Então o Mercado Livre entendeu, por exemplo, que a logística ela é importante. A Amazon entendeu, a Apple entendeu. Por conta do tarifaço, quando foi o tarifaço lá para a China, a Apple automaticamente já mandou os aviões tirar o iPhone de lá para ir para outra região. Logística. Sim. Porque senão ia encarecer o iPhone. Sim. Então olha como a logística ela é fundamental em toda a empresa, mas para isso precisa ter parceiro estratégico e usar as ferramentas, principalmente tecnologia, para ganhar agilidade. Lá dentro da Vasicor a gente conseguiu, pelo menos o que a gente conversou com a logística de vocês, com a nossa ferramenta logística, ela perdia em média 4 horas fazendo cotação. Sim. Hoje ela reduziu para 1. Ela falou, Gustavo, cara, eu evoluí, eu consegui resolver minhas coisas com muito mais agilidade tendo a plataforma. Entendendo que a tecnologia pode ajudar esse empresário. Só que eu sempre fiz assim, dificulta. Sim. Não quer, poxa, eu não quero fazer isso. Será que eu vou botar? Será que eu... Não, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Experimenta. Não precisa virar chave do dia para a noite. Façam testes. Chama a empresa e fala, posso fazer um teste contigo então? Conversa. Esse jogo de conversa que a gente está tendo aqui é o que boa parte das empresas dificilmente fazem hoje ainda. Os donos dificilmente param para conversar com os seus fornecedores. Ou orientam os seus colaboradores a conversar com os seus fornecedores de forma estratégica. Perfeito. Eu costumo falar que jogo é jogo, treino é treino. Um time de futebol, cara, ele se reúne, ele treina, se preparando para o jogo de acordo com o adversário. Certo. Um técnico estratégico, ele vê só, daqui a 4 dias a gente vai jogar contra um determinado time. Então vamos treinar, vamos nos preparar.
É errado e não é inteligente não ter treino e só ficar jogando, certo? Mas é isso que acontece com os donos de fábrica, que você acabou de falar. Eles não têm treinamento, eles não conversam com os colaboradores, eles não têm essa conversa com representante comercial, fornecedores ou de forma estratégica. É raro, porque aquilo mesmo que a gente já vem falando há um tempinho. Sempre foi assim. Vamos continuar desse jeito. E eu venho percebendo, Gustavo, eu estou falando com muito dono de fábrica recentemente. Eles estão começando a acordar, mas entre todos os empresários que eu já falei, é um pessoal que ainda está atrasado. Eu acho que fica muito com a cabeça dentro da... Acho não, tenho certeza. Fica muito com a cabeça ali no chão de fábrica apagando incêndios, vivendo o caos e não tem tempo para melhorar. E é justamente nesse caos que ele vive que ele quer acelerar os pedidos, aí o vendedor vende de qualquer jeito porque é comissionado, aí dá um monte de problemas ali e eles ficam pressionando a fábrica para que produzam com rapidez, só que nem sempre a rapidez e a velocidade traz qualidade. Esse produto passa ali pelo controle de qualidade também de qualquer jeito. Isso aqui passa, né? Não vamos nem colocar esse índice de problema, senão o meu chefe vai me incomodar, o meu líder imediato. Na expedição voa, aí quando chega na expedição coloca produto em caixa errada e por aí vai. Aí a transportadora às vezes erra também, mas às vezes não tem culpa. Aí o produto chega errado no cliente, é aquele caos. Aí o produto chega errado no cliente, o cliente liga para quem? Para o dono, porque o dono atende, o dono vende, o dono faz tudo. Aí, meu Deus do céu, eu vou resolver isso. Aí o telefone toca porque o fornecedor também não entregou a matéria-prima. Aí o telefone dele toca novamente porque a transportadora pegou o produto errado e está bravo com a própria empresa porque a culpa não é deles. Então ele fica apagando esse monte de incêndio. É por isso que ele não tem tempo para ter esse tipo de conversa. Ele está vivendo um caos ali, diariamente. 3, 4 da madrugada o telefone toca, é um monte de BO, é a fábrica que não funciona, a máquina que estragou. Tu teve um chefe que não dormia, né? Não, tive, cara. Eu lembro, eu conversei com ele. Era um caos a vida dele, né, cara? Ele tá vivo ainda falando nisso, porque geralmente eles morrem, tá? Ele vivenciava o transporte mesmo. Assim. Ele era aquele cara que se tu ligasse pra ele a qualquer hora, a qualquer dia, ele ia lá, ele ia te atender. À noite, no sábado eu preciso fazer isso, final de tarde. Ele ia lá e ele abria. O quarto dele tinha câmera, TVs ligadas, né? Não, ele era um cara que assim, ele gostava do transporte. Sim. Ele realmente amava o transporte, só que era essa loucura aí. O cara que ele é picado pelo transporte, dificilmente ele sai, tá? Porque é uma vida tão corrida, que se às vezes ele vai trabalhar em outro ramo e não tem a mesma agitação, ele não se encontra. Mas eu lembro da esposa dele reclamando muito, cara. Não, daí não tem vida. Mas assim, ó, o cara que cuida da logística, a parte operacional, ter uma qualidade de vida, cara, é difícil. O cara que tem um cargo, principalmente de gerência e direção, esse cara, ele não dorme direito. Por quê? O motorista, ele roda fazendo transferências na madrugada. Então, se dá um problema de madrugada, o motorista, ele. Durante o dia, problema operacional, ele. Então, assim, tudo quanto é bucha, e o transporte, a operação, a prestação de serviço, acaba sendo direcionado para ele. Mesmo que ele tenha outras pessoas com outras demandas, vira e mexe vai cair no colo dele. Então, realmente, quem trabalha no transporte, cara, não dorme direito e aí acaba levando isso para dentro de casa, né? Mas por que não tem uma equipe organizada com processos definidos e colaboradores que estão treinados, né? Porque tem transportadoras aí que tem, sei lá, 5 mil colaboradores, né? Até mais, acredito, né? Treinamento não é evento, é rotina. Rotina, é diário. Então, o que acontece com boa parte das transportadoras? É difícil dar treinamento. Na transportadora que eu trabalhava, o endomarketing deles era muito forte. Eu amava trabalhar naquela transportadora. Então, e o gestor também é assim. Eu amava trabalhar naquela transportadora de um jeito que eu cuidava dela e eu falava com as pessoas como se ela fosse minha, cara. Eu lembro. Então, assim, claro que sempre teve uma orientação, né, de alguém, mas eu realmente gostava muito. Quando eu ia em convenção, eu olhava para aquilo ali e dizia, cara, que animal isso aqui, que eles estão levando para lá, é novo. Dificilmente as transportadoras de lá têm. Então, a primeira coisa que eu fazia, eu já começava a falar das inovações para os clientes. Agora a gente está fazendo assim, a bipagem. Então, eu levava informação, e aí é que isso é muito pessoal do Guga, né? Tem essa diferença, né? Nem todos os consultores de transporte serão assim. Sim.
Então eu gostava de sempre levar inovação. Tinha cliente que falava, Gustavo, eu gosto quando tu vem aqui porque às vezes tu fala do transporte, mas tu começa a falar outras coisas que são ligadas ao transporte indiretamente, que tu me traz informação que eu não estou sabendo. E eu levo isso para dentro da empresa. Então, ter parceiros estratégicos, mas que te alimentem de boas informações, é fundamental no negócio. Sim. Por isso que se é um vendedor de frete, qualquer vendedor de frete lá dentro da tua empresa, tu vai recepcionar ele muito bem, tu vai ouvir o que ele tem para falar, mas tu precisa fazer uma entrevista com ele. Esse cara, ele tem que ser um colaborador da tua empresa. Sim. Ele precisa ter os mesmos valores da tua empresa, porque ele está entregando o teu produto. Total. Se tu pega um cara lá que é desleixado, tu já vê que é um cara que não tá nem aí para o Brasil, né? Cara, esse cara dificilmente ele vai ter os teus valores. E aí tu vai mandar carga por ele? Pode até mandar e pode dar certo. Não estou dizendo que tudo vai dar errado. Mas tu vai ter que ter um cuidado muito maior. Tu vai ter que fazer algumas experiências mais leves com esse tipo de vendedor. Total. Ô Gustavo, cá pra nós, ninguém tá nos vendo, cara. Tu pode falar de forma tranquila. Hoje, quem erra mais, cara? As fábricas ou a transportadora? Em porcentagem, assim, que tu imagina. Eu acredito que, assim, eu vou te dizer que 60-40, tá? O cliente erra bastante. Vou botar 60% cliente e 40% transportadora. Cliente. É isso que eu queria ouvir. Esse 60% que o cliente erra, agora define para mim quais são esses erros, por favor. Primeiro, na contratação da transportadora. Que o cliente, na maioria das vezes que está falando, é o dono de fábrica, né? É o dono da fábrica. Aí, primeiro, que o cliente, ele vai lá, ele contrata a transportadora, mas ele peca na embalagem. Certo. Aí o problema é de quem? Aí acontece uma avaria. Acontece a avaria, o problema é da transportadora. Total. Contratou a transportadora, também não mostrou a embalagem. Então, a transportadora só veio, eu transporto, vamos pra cima. Aí então, vem o vendedor amador, não vai lá... não te dá, ele não é consultor de transporte, ele é realmente o vendedor, sabe? Pegador de pedidos, quase. Isso. Outro ponto, não avalia a expertise e a operação da transportadora. Outro ponto, não coloca as informações corretas, não passa as informações corretas para a transportadora. Certo. Mais um ponto, não entende os prazos. Certo. Porque tu vai falar de operação, mas não entende os prazos das transportadoras. Por que de 2 dias? Poxa, Gustavo, eu vou entregar em 24 horas em São Paulo. Como? Não, minha carga sai daqui, vem pra cá, vai pra lá. Opa, faz sentido, né? Agora o cara te fala que vai te entregar em 24 horas em Ribeirão Preto. Peraí. É impossível, né? Vai entregar e como que tu vai fazer isso? Só se for direto, mas não tem... Mesmo assim, e vai chegar lá, vai descarregar, o caminhão vai estar cheio, daí tu... bate, Então, algumas coisas são lógicas. Então, assim, esses 4 pontos eu considero que são importantes. E por último, a tabela de frete. Mas além disso, vou colocar aqui outro como dono de fábrica, isso já aconteceu comigo. Hoje não acontece mais, tu sabe disso. Erro de produtos que sai da fábrica errado. Cor errada, produto errado, nota errada, embalagem errada, adesivo errado. Acontece Identificação. Também? Identificação. Outro Acontece ponto. isso? Ou era só na Vasco que acontecia? É normal. A maioria acontecer. dos clientes. Acho que colocar qualquer informação ou simplesmente liberar de qualquer jeito Esse o produto. problema aí, embalagem. talvez seria o maior deles, Gustavo, ou não? Que mais gera problemas. Identificação. De produto, cor... Sim. Talvez seja o maior problema. Eu acredito que essa organização antes de enviar, ela é fundamental. Então esse problema acontece com frequência? Não, acontece. Gustavo, só segura um pouquinho. Olha o que tu tá me dizendo. Que de todos os problemas e avarias que acontecem, 60% a responsabilidade é da fábrica, do cliente, do dono da fábrica, que é a maioria, né? E 40% da transportadora. Tu também levou um peso para você. Tá certo. E desses 60% que o problema é da fábrica, são falhas dentro lá do processo fabril. O processo. E esse processo fabril, ele tem falha justamente por isso. Por quê? O dono vive um caos, porque o telefone dele não para de tocar, toda aquela história de novo, sabe? Toda aquilo, ou seja, o caos dentro de uma fábrica, ele gera, cara, sérios e sérios problemas. E esse dono de fábrica, ele não consegue avaliar ou enxergar isso, porque para ele é como se sempre existisse aquilo. Se sempre foi assim, mas sempre existiu devolução, mas eu treino hoje, meu colaborador, ele amanhã errar de novo, porque falta processos. Ele tem que definir processos
Ele tem que documentar esses processos, trazer gente boa que você falou, alinhado com os valores dele, treinar essa galera, aí a coisa começa a andar. Poxa, se aconteceu com a Vasicor, eu já vivi tudo isso. Eu já tive um monte de problema lá atrás, hoje eu não tenho. Hoje está completando 4 semanas que eu passei na fábrica 2 vezes. 30 minutos de manhã e 30 minutos no outro dia e deu. E lá tudo acontece, tu sabe disso. Tu não conversa mais comigo com relação a frete, 3, 4 anos, eu acredito, né, Gustavo? Ou mais, né? Sim, até Talvez mais. mais, né? Até mais. Por quê? Porque tudo acontece, e acontece, né? A gente paga os boletos, né? 100%. Não, cliente... Então é tudo certinho. Por quê? Eu entendi que esse inferno desse caos ali estava me matando, cara. E estava me dando muito prejuízo. Na verdade, eu não tinha nem lucro. Aí agora, ó, alinhei a operação, organizei tudo e agora as coisas estão fluindo. Cara, essa informação tua, ela é de ouro e tomara que quem está nos assistindo tire esses insights e entendam que eles estão queimando dinheiro. Porque quando um produto chega no cliente, Gustavo, até me ajuda, cara, por favor. Chegou lá, ó, 10 caixas ali, ó, pro cliente. E as 10 caixas, o produto, sei lá, tem uma cor errada, uma especificação errada, um adesivo errado, sei lá. Agora imagine que o cara saiu aqui do Sul e fez essa entrega lá no Nordeste. É barato esse frete? Não. O cliente vai ficar com esse produto? Não, também. Não é nem o fato de estar trazendo esse produto de volta, porque tem o frete de volta para ser pago, tudo isso, né? Mas além de tudo isso, para o administrativo da empresa, a bendita da nota de devolução, todo aquele rolo, chamar a transportadora de novo, é fácil isso? Não, não é fácil, principalmente quando tu pega uma longa distância, como tu tá falando, tu vai entender que voltar do Nordeste não é tão simples quanto voltar de São Paulo para Santa Catarina, que tem carro todo dia. Então, na maioria das vezes, uma devolução do Nordeste vai levar mais de 30 dias para chegar para ti. Que às vezes não é direto, entendeu? Vai coletar, tem que encher o caminhão, vai sair do Nordeste, vai vir para São Paulo, se vier direto para São Paulo, porque pode descer, passar em Minas. Aí o produto sai de lá sem a embalagem, que eles abriram tudo. Eles olharam, eles conferiram, não é isso que eu pedi, ou mandou errado. Às vezes a transportadora chega lá, tá tudo aberto, fala que não vou pegar porque tá sem embalagem. Aí já cobra, porque foi lá coletar e não tava com a embalagem, já vai, ó, já tem uma viagem lá que eu fui. Sim, assim? o cliente de lá, e aí aqui tudo envolve a experiência, né? Para entender como o transportador ele é importante. Não, eu não tô nem falando do cliente ainda, eu nem cheguei lá. Tu tá só falando... Dos custos e da dor de cabeça. Dos custos e dor de cabeça. E aí tu vai ter que falar com o transportador vai te encher o saco, porque se não tiver do jeito que ele entregou, ele também não vai querer coletar. E a bendita da nota fiscal, que nunca os clientes sabem emitir aquela nota direito. A devolução. Sabe, aí envolve contador, é caro, incomodação. Então o dono de fábrica ele vive nesse inferno, Gustavo, de vida. Aí o cliente, o que acontece? O cliente aqui na ponta, Deus me livre de querer mais aquela empresa. Entendeu? Aí o que fez? Ó, perdi o cliente. Aí vai pegar quem? Uma empresa organizada. Então assim, o que eu vejo? Concorrentes meus mesmo, tá? Os caras são, assim, ó, erram demais, Gustavo. Às vezes até saem da Vasicor, né, da minha empresa, por preço. Depois voltam. Sabe? Isso aí aconteceu já muitas vezes, né? Inclusive, recentemente, teve uma transportadora, até de nome, assim, da região, não da nossa região, mas de Santa Catarina, que fechou as portas. Por quê? Deixou funcionário na mão. Nossa, eu soube disso, deixou funcionário na mão, deixou vários clientes com cargas dentro do depósito, porque os donos, os parceiros, como não receberam as suas comissões para fazer as entregas, reteram as mercadorias dos clientes. Isso é o que dá, Gustavo, você querer buscar, o dono de fábrica querer buscar o transporte mais barato. Sim. Aí, mais barato. Cara, não se sustenta. Aí acontece isso, olha o prejuízo. Aí, com certeza, esse cara já não estava mais fazendo seguro. Porque, claro, entendeu? Com certeza. Então, deu sorte se não deu problema desse de pegar um caminhão. Olha o prejuízo lá na frente. Sim. Então, essa questão que tu comentou da saída da embalagem, né? O pedido sair da forma correta. Cara, esse processo da expedição, se for preciso, chama... Claro, o Erivelto, como indústria, como empresa, sempre rodou isso muito bem. Mas também tu apanhou. Nossa, total. Tu apanhou com isso, tu sofreu, tu tá falando com embasamento de devolução, disso, daquilo, porque tu viveu. Eu já vivi, aqui não vi em livro não, tá? Tu entendeu? Saiu do meu bolso. Tu entendeu? Tu já viveu isso na pele. Então, realmente, se o dono de fábrica não entender que ele precisa mudar a cabeça dele, pro sempre foi assim, para alguma forma entender como que eu posso fazer, como que eu posso melhorar, quem que pode me ajudar com isso, cara, ego, não tenha mais ego.
Não adianta ter ego. Às vezes tu vai conseguir pessoas especialistas que já passaram por isso para te ajudar a resolver aquele teu determinado problema. E aí tu fica te apegando o quê? No custo, às vezes. Porque, claro, faz sentido tu verificar custo, assim como tu verifica custo de transporte. Mas o histórico disso, essa pessoa que eu estou chamando para me ajudar, qual é o histórico dela? O Erivel tem expertise. O Guga tem expertise na parte logística, não puxando para a gente, né? Mas eu quero te dizer que você precisa ter pessoas que sejam estratégicas, sendo suas parceiras, estando junto contigo na jornada. E se tu não sabe fazer, tem que chamar alguém que sabe fazer. É mais fácil do que chamar qualquer um cara, porque muita gente fala o que tu quer ouvir. Em qual sentido? O Erivelto quer preço, eu vou vir com uma tabela, vou dizer que é melhor preço. Eu vou focar somente no preço. Então esse é o grande erro que eu considero daqueles donos de fábrica que querem continuar do sempre, foi assim. Sim. Não entender como que eu posso melhorar. Certo. Gustavo, outro ponto que talvez só acontece aqui no Sul, né? Vamos ver se é só aquilo. O bendito do produto, que ele sai da empresa, tá? Saiu daqui do Sul, chegou lá no Norte, Sudeste, Centro-Oeste, enfim. Chegou. A transportadora descarregou o produto. O cliente não quis abrir para ver se o produto estava danificado ou não. Tá. A transportadora foi embora, ele assinou lá o conhecimento certinho, como recebido. 2 dias, 3 dias depois, o cliente vai abrir a caixa, olha dentro do produto, está danificado. Aí ele faz o quê? Liga para a fábrica, ó, o produto chegou danificado. Tá, mas você olhou na hora? E isso é avisado, eu sei porque eu vivo isso há 16 anos. O nosso comercial avisa, você tem que abrir no ato da entrega. Porque se você virou as costas, assinou o canhoto, você já está reconhecendo que o produto chegou em perfeitas condições. A transportadora depois, se você não abriu no ato, vai achar que você pode ter danificado depois que abriu. Pode acontecer isso. Sim. E aí, de quem é essa responsabilidade agora, Gustavo? No próprio conhecimento de transporte, tem a observação, declaro que eu recebi as mercadorias em perfeitas condições. Ele assina isso, o pior tá aí, sabe? E tu assina. A partir do momento que tu viu a caixa, que tu abriu, ou pelo menos que tu já notou que a embalagem já está um pouco amassada, ou que tem vestígios, até por conta do transporte, não quer dizer que está danificado. Mas se tu olhar a embalagem e tu ver que ela está mais ou menos danificada, já tem que abrir. Padrão é abrir. A orientação vem do dono, vem da empresa de abrir. Se chegou lá e eu não conferir, a transportadora vai se isentar. E por que ela vai se isentar? Na maioria das vezes por conta do seguro. Dependendo do valor da carga, dependendo do perfil, a seguradora ela só vai indenizar a partir do momento que ela identificar que foi feita uma ressalva, principalmente dependendo do valor do produto, né? Aí vale a pena abrir uma franquia para indenizar ou não. Mas isso tudo, na maioria das vezes, tem que ser feito no ato. A responsabilidade do transportador é até entregar. Assim como a responsabilidade do transportador é quando eu pego a mercadoria na tua empresa. Coloquei dentro do caminhão, é responsabilidade do transportador. Entreguei no cliente, acabou minha responsabilidade. Então aqui a gente tem 2 pontes da transportadora. O cliente ele tem por obrigação conferir. A orientação tem que ir para a conferência. Porque como é que eu vou provar que foi o meu motorista? Muitas transportadoras têm regras de bonificação de motorista e ajudante. Então assim, a partir do momento que eu tirei a mercadoria aqui de dentro do depósito e eu botei para dentro do meu caminhão e não foi colocado no sistema que tem uma avaria naquela caixa, em tese a transportadora entende que o motorista variou carregando no caminhão e indo entregar. Esse motorista ele pode ser pontuado de alguma forma. Então chegou a mercadoria, confere. Conferir. Para tudo. Se chegar uma geladeira na tua casa, tu não vai conferir? Se não tem um arranhado. Computador, enfim. Só que aí quando é um produto para minha empresa, a minha expedição lá só vai lá e ó. Mas sabe por quê, Gustavo? Eu volto à base de novo. A empresa que está recebendo é uma empresa o quê? Desorganizada. Porque está vivendo o caos. Porque se é uma empresa séria, ele vai abrir um a um. Sim. Sabe? Quando a empresa é séria, eu já levei ali mais de 300 volumes. E o cara diz assim, olha, você espera que eu vou abrir um a um. Às vezes o cara da transportadora fica revoltado. Não, aí às vezes ele diz assim, não, faz o seguinte, vai abrindo que eu vou fazer outras entregas e eu passo aqui no fim do dia. Se tiver avariado, a gente já... Aí tem que ter também esse, né? Aí o cara vai lá, faz todas as entregas, depois volta, ó, teve um que chegou aqui avariado, tá vendo? Ah, não, beleza. Tem o cara vai lá,
Aí ele vai lá e assina, ó, teve um produto, tira foto, enfim, certinho, Sim. e resolve a situação. Sim. Mas por quê? Porque a empresa é organizada. E a empresa, ou a fábrica, cara, assim, ó, ela é a cara do dono, é incrível. Eu também já fiz entrega, eu já fui caminhoneiro, eu botava os vasos ali no meu caminhão, eu ia fazer entrega. Sim. E quando eu visitava uma loja que a fábrica, que a loja era desorganizada, quando eu via o dono e começava a conversar com ele, ele era totalmente desorganizado, era nítido, até a forma de se vestir. Quando eu chegava numa loja, que a loja era organizada, os colaboradores eram educados, me ajudavam a descarregar, sabia exatamente o local e já estava me esperando, tá? Sim. Para armazenar ali os produtos, quando eu conheci o dono, cara, ele era desse jeito. É igual. Igual. Então, assim, a empresa ela é a cara do dono e geralmente o cara realmente ele busca esses valores. Então, ó, mais uma vez, quando você for buscar os parceiros, inclusive os clientes, eu não pego qualquer cliente. Porque tem cliente que só vai me incomodar, cara. Só vai dar problema de cabeça. Isso. Então, assim, hoje eu olho, eu analiso, não, esse cliente não é pra gente, a gente não vai conseguir atender ele da forma que ele quer. Sim. Eu não vou fazer promessas que eu não vou honrar, né? Às vezes o cara quer um produto que, igual tu disse, que eu preciso entregar em 24 horas lá em Uberlândia, em Minas Gerais. Eu não vou conseguir. Sim. Aí vai o outro concorrente, tá desesperado para vender, promete. Aí começa o caos, cara. Mas por que que ele vende, faz essas promessas que ele não consegue cumprir? Porque ele não está vendendo. Olha os sintomas como ele começa. Não está vendendo por quê? Porque ele está perdendo clientes. Está perdendo clientes por quê? Porque o trabalho dele não é bem feito, ele não entrega no prazo. Tá vendo que é sempre uma espiral ali e sempre é a mesma base, é o caos? Desorganização, né? Isso, desorganização. É uma empresa, né? Para mim que vem de transporte, eu tenho outros negócios, né? Mas acho que o ponto-chave é entender como que tu pode organizar a tua empresa para que tu otimize todos os departamentos que fazem parte dessa jornada. Então, as transportadoras, quando elas entram nessa fila de jornada do cliente, ela precisa te entregar um prazo realmente, vamos se dizer assim, que seja compatível com a tua operação. Exemplo, farma. Sim. Cara, não adianta eu pegar aqui uma transportadora que não tenha a expertise da farma, que não tenha o prazo da farma. Farmas são móveis... Farma são a indústria farmacêutica, por exemplo. Ah, farmácia. É tudo de um dia para o outro. Entendi. Cara, é tudo de um dia para o outro, exceto indústrias que às vezes tem agendamento. Mas a transportadora ela tem que te entregar esse tipo de prazo que seja compatível com o teu negócio. E da maioria das vezes, se não tiver esse tipo de organização, e por isso que eu falo que o transportador precisa ter essa informação na ponta da língua da operação, precisa ter a relação de praças na mão, porque se tu me perguntar um prazo, eu vou saber para onde vai, como que ela vai. Cara, tu falando isso, eu lembrei agora de uma coisa bem engraçada. O tempo tá voando, bate-papo muito legal, cara, muita coisa, muita riqueza aqui. Um dia eu contratei uma pessoa para fazer as cotações. Tá. E um dia, sem querer, eu fiz assim uma pergunta para ela, tá, mas, sei lá, o caminhão ele vai fazer uma entrega direta, né, aqui no sul, em Porto Alegre, ele já aproveita e faz a entrega em Torres. E eu vi que ela ficou assim, quebrando a cabeça. Depois eu fui descobrir, cara, ela era péssima em geografia. Ela não entendia onde ficava. Como é que vai trabalhar, como é que vai colocar cara. um cara para cuidar de logística que não conhece geografia? É o mínimo, né? É o mínimo. Então, olha o erro que eu cometi lá no passado e botar uma pessoa que não tinha perfil para aquilo. Aí só vou ter problemas. Sim. Quando tu contratou, aí aqui vai contratou alguém da logística, até é legal, é difícil, mas pode acontecer e seria o ideal. Que tu traga alguém que teve experiência com transporte, mas não que cuidou da logística em uma empresa, que trabalhou em uma transportadora. Eu costumo falar assim, toda empresa deveria ter alguém na parte logística que já trabalhou dentro de uma transportadora. Sim. Porque não vai trabalhar com achismo. Se tu não tiver um parceiro igual o Erivelto teve para te ajudar estrategicamente, é mais fácil tanto contratar alguém que vivenciou o transporte e botar dentro da tua empresa. Porque esse cara vai te dar a real, de dizer assim, ó, cara, sabe por que isso não acontece? Por conta disso. Sim. Porque, ó, eu já trabalhei naquela transportadora e lá funciona assim. Se o vendedor... E outra, quando o vendedor chegar na empresa, ele já vai saber como é que ele vai conversar com aquela pessoa. Porque ela já tem expertise do transporte. Então, treinar as pessoas da parte logística para entender sobre transporte, entender sobre geografia, entender que esse prazo não é compatível. E não porque as outras não atendem, porque ela sabe que não vai atender naquele prazo. E dizer pro cara,
Ó, comercial, não adianta vocês quererem entregar nesse prazo, porque não tem transportadora da onde a gente está como indústria para entregar lá assim. Esse posicionamento da logística ajuda o comercial a vender mais. Nossa. Se ele fala assim, ó, cara, olha só, estamos com uma nova transportadora, o cara veio e me apresentou, subindo na plataforma. Boa parte dos nossos atuais parceiros na relação de praças, tendo a plataforma, aparece todas, né? Entregam em 4 dias, essa aqui entrega em 2. Tá aqui na relação. Tem algum cliente daquela região que você tá com dificuldade de vender? Vamos ganhar no prazo. Nossa, o que eu já fiz de vendas ganhando nesse prazo aí com transportadores, e às vezes eu até falava pro cliente, olha, a minha transportadora é essa de confiança, que vai entregar no prazo, tudo certinho, o preço é esse. Só que eu tenho uma outra transportadora que entrega na metade do prazo, também é de confiança, só que ela é o dobro do preço. Posso enviar? O frete a pessoa conta? Pode. Cara, e aceitável, entendeu? Não, mas é o medo do cliente, do dono do negócio, ou da orientação que é passado, de perder a conta, de perder a venda. Então, às vezes, o cara, para não... ele já, por exemplo, ele diria assim, ó, eu não pagaria esse frete pela metade do tempo. Então, tu mede tu começa a olhar aquele valor de frete, vamos falar assim, tu começa a olhar aquele valor de frete como se você fosse comprar. Só quem está comprando é o teu cliente, ele entende, ele sabe da urgência dele. O teu papel aqui como indústria é falar para ele, cara, eu tenho 2 opções. Uma na metade do tempo e outra, uma em 6 e outra em 3. Só que a de 6 dias é mais barato e a de 3, tu sabe que tu vai pagar mais. Se o cara entender que esses 3 dias a mais vai gerar um custo para ele muito maior por conta da fábrica, deixando de rodar, ou o cliente que comprou um determinado produto vai ficar 3 dias sem aquele produto ali, isso vai gerar um baita prejuízo para ele, entrega em 3. Onde eu trabalhava tinha uma indústria de autopeça, que só usava essa transportadora por conta do prazo. Porque foi negociado com essa transportadora aqui, se aquele trator quebra, ele tem que entregar o mais rápido possível, porque um dia de trator perdido lá na lavoura é muito mais caro do que o preço do frete. Uma peça na fábrica que faz a fábrica toda parar e ele precisa. Então, essa conta do tempo é que boa parte das pessoas não fazem. Não. Se eu ficar 2 dias sem essa peça, o que eu perco de produção? O que eu perco de vender? O que eu vou perder em atraso? O que eu vou perder em experiência? Então, são 2 dias. Às vezes, aquele frete para receber em um prazo menor, vale a pena. Vale. Muito bom, Gustavo. Cara, que insight esse teu último aí, principalmente. Gustavo, cara, muito obrigado mesmo. Já? Cara, voou o tempo, né? Acho que... Mas já. Já se passou mais de 1 hora já, né, gente? Já. Olha só, voou. Pessoal, dai um like nesse nosso vídeo, se inscrevam. Se vocês conhecem um dono de fábrica que está passando por um caos, que está tendo problemas na logística, manda esse vídeo para eles e eu vejo vocês no próximo episódio aqui do Pode Fabricar. Fiquem todos com Deus.